Fala, meu bom, beleza? Bem-vindos ao último episódio do ano, tá? Já avisar mais uma vez, eu tô avisando mais de mês já, que eu vou fazer um recesso e eu volto só depois, tá? Eu vou ficar um pouco de férias, não sei quando eu volto, mas eu vou ficar de férias. Que nem o ano passado, que nem foi o ano retrasado, eu vou ficar de férias, então a partir da próxima semana não vai ter, né? Eu vou tirar umas férias e eu volto mais lá pra frente, tá? No episódio de hoje, eu tinha pensado, tá? O que eu ia fazer no episódio de final de ano, eu ia assistir o último episódio do ano passado, onde eu falei sobre previsões e tal, como é que ia andar o canal e esse tipo de coisa, né? Só que eu tentei, cara, eu não consegui não, bicho. Eu vou dizer pra ti, cara, eu odeio me ouvir. Eu odeio ouvir o que eu tenho pra falar, cara. Sinceramente, não sei se é um problema de autoestima ou alguma coisa, cara. Então eu não consigo me ouvir, eu acho extremamente cringe me ouvir, tá? Eu acho que eu até fico meio envergonhado de me ouvir, até na hora de editar uns vídeos, cara. Quando eu tenho que editar, eu tenho que me ouvir falando, cara. Ah, eu acho um horror, cara. Eu não sei, cara. Eu não gosto. Daí eu falei, não, não vou conseguir não, bicho. Então, não vou assistir aquele último episódio, mas eu acho que eu devo ter alcançado uma boa parte das metas daquele último episódio, né? Porque, pelo menos no meu canal principal, acho que eu tinha a meta, acho que era 1.000 inscritos. Eu acho que eu consegui os 1.000 inscritos. Ó, chegar a 3.000, eu acho, que era a meta que eu tinha. O NVP, eu acho que a meta era 10.000, mas a NVP deu uma. O problema do NVP, cara, é que alguma coisa não deixa o canal crescer, né? Então, quando tu upa um vídeo lá, o vídeo já entra com a sinalização, aquela amarelinha de alcance reduzido. Já falei isso já em outros episódios, não vou me alongar. Então, é meio que tu tem que lutar contra uma censura do algoritmo, cara. É bem estranho isso, né? Mas enfim, eu acho que eu consegui cumprir mais ou menos as metas que eu tinha lá. E eu não, cara, eu não vou me ouvir de novo, não, cara. Peço desculpas aí, deixa eu ver se tá gravando aqui. Alô, 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 tá. Eu peço desculpas aos ouvintes e tal que queriam me ouvir falando sobre as minhas metas do ano passado, mas eu não gosto de me ouvir, tá bom? Bom, o que eu tenho aqui mostrando aqui? Isso aqui são as minhas thumbnails desse ano, tá? Então, o que é essas raposinhas aqui? Ó? Essa raposinha é um. Essa raposinha é um programa que eu uso para editar, que o nome do programa é GIMP, G-I-M-P, né? Que eu uso para editar as coisas para fazer esse thumbnail, né? Então vamos abrir um aqui, ó. Vou abrir aqui, ó, John Wick, né? Então ele tem a foto do lado, mas ele vai abrir toda a foto, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Acho que a minha webcam deve estar em cima, mas no canto inferior esquerdo você pode remover elementos da coisa, ó, tá vendo? Você pode tirando tudo e tal, tá? Depois você pode montando tudo, né? Que a edição de foto você vai montando por camadas, né? Então, isso são os ícones, tá? Descartar alterações e tal. Por isso que tem essas raposinhas. Então eu vou comentar mais ou menos como foi o ano em termos de episódios, né? Deixa eu ver quantos episódios que foi. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 episódios. 14, 15, 16, 16, esse aqui é o mesmo, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 dá quanto? E com o de hoje 30. 6 meses, eu acho. 6 vezes 4, 24. Não, 7 meses. 7 vezes 4, 28. Dá uns 7, 8 meses de programa, tá? Nesse ano. A gente começou com esse episódio aqui, ó, tá? Que eram uns episódios de mini curso de pré-socráticos, tá? O pessoal, isso aqui me fez pensar muito sobre o canal, tá? Esses mini cursos, tá? São 4 aulas, né? Pera aí, ó. Aqui eu fiz umas modificações na thumbnail, né? São 4 aulas, tá? Elas são, como é que eu vou dizer? São aulas mais teóricas, muito similares ao que você assistiria em uma faculdade, tá? Então, muitos ouvintes não gostaram desse mini curso, tá? Mas teve gente que gostou e achou muito bom. Daí tu fica naquela coisa assim, bah, mas será que
vale a pena, não vale, né? E eu pensei muito assim, eu acho que o formato, tá, desse negócio de pré-socráticos, o formato que você faria numa faculdade dando aula para alguém não é o mesmo formato que você tem que ter na internet. Tá? Então me fez pensar muito sobre isso, né? Então esses foram os 4 primeiros episódios do. Depois teve um outro episódio aqui dessa thumbnail aqui, né? Livre para ser um escravo, né? Não me lembro exatamente o que eu falei, né? Eu talvez, provavelmente tenha a ver com aquela noção de que você é livre, daí você acaba caindo num processo de escravidão pelos sentidos, né? Ou, por exemplo, o Coomer, né? Um exemplo disso, né? Não sei. Foi um bom episódio. Eu tava olhando aqui, eu tô com. Eu tô com os episódios abertos aqui, ó. Deixa eu ver. Tomismo. Teve 2,9 mil visualizações. Livre para ser um escravo. Ah, esse aqui foi de um. Agora eu lembrei. Tinha um ouvinte que mandou um texto pra eu dar uma lida. Liberdade moderna significa ser escravo de impulsos. É, tá. Entendeu? Beleza. Tá. Depois a gente teve um próximo falando sobre o Lovecraft, né, que era um livro que eu tava lendo nas férias. Muito boa essa thumbnail que eu fiz, né? Na verdade, esse desenho não fui eu que fiz, tá? Eu só peguei um desenho e apliquei um filtro amarelo e tal, né? Eu tava mantendo, assim, pra quem não sabe, né? Eu tava tentando manter um padrão, né? De fazer uma thumbnail verde, outra thumbnail amarela. Uma thumbnail verde, uma thumbnail amarela. Mas eu enchi o saco, tá? Então eu mesmo resolvi abrir mão disso, tá? Esse episódio sobre o Lovecraft, bom, eu acho o Lovecraft acho uma boa leitura. Pena que as pessoas não se importam muito em ler no Brasil, tá? Mas em termos de literatura de entretenimento, eu acho muito bom o Lovecraft, tá? Depois teve um episódio falando sobre o Lex Friedman. O Lex Friedman trabalha para a CIA, né? Que daí é um episódio que eu tô falando sobre se é possível tu ser um canal no YouTube muito grande sem ter o apoio da CIA. Tipo, eu tô falando muito grande, não tô falando pequeno, né? Tem um canal de milhões e milhões de inscritos, eu acho que os caras te levantam do nada se a pauta que tu fala tem a ver com o que eles querem, que talvez seja o caso do Lex Friedman. Mas hoje em dia, não sei, cara, o que eu penso é que é impossível tu ter um canal grande sem ter um apoio internacional, né? Dependendo do assunto que tu fala, né? Então, falar sobre filosofia, por exemplo, cara, é muito difícil, né? Principalmente se for filosofia política. Então, meu Deus, cara, né? Eu acho que a era da internet livre, eu acho que já terminou, né, cara? Falando, tentando te dar a real. Talvez nunca tenha existido uma internet livre, né? Mas hoje em dia a internet é muito mais controlada que antigamente. Eu acho que até mesmo os lugares onde teoricamente você deveria ter um pouco mais de liberdade, como o Twitter, ainda assim existem mecanismos de moderação, né? O Elon Musk ele tentou fazer o negócio, mas o pessoal lá que comanda ele deve falar, ó, não dá para deixar livre, porque isso e aquilo e papapá, né? Então não há mais internet livre, talvez nunca tenha existido internet livre, mas hoje em dia eu considero que é muito difícil você ter um canal grande sem o apoio desses mecanismos internacionais que impulsionam e desimpulsionam conteúdos baseados no interesse da manutenção do poder das grandes corporações dentro do mundo ocidental, né? Mas enfim, não vou ficar reclamando, só tô te contando o que eu penso, né? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja maluco, tá? Mas eu não acho que. Tipo, eu não acho que vai surgir um novo Terça Livre, por exemplo, né? Eu acho que não, né? Se bem que o Terça Livre pode ter surgido também impulsionado, né? Esse é um outro ponto, né? Com o negócio da guerra de quinta geração e papapá, né? Depois tem uma outra thumbnail com um sapo, né? Essa aqui é uma thumbnail. Esse tipo de episódio é um episódio que eu sinto que eu tinha que ter feito mais, tá?
O nome do episódio é Especulando, e se a Greta Thunberg estiver correta? Né? E é um episódio onde eu fico pensando tipo, qual é que é a ideia desse tipo de episódio. A ideia é você pegar uma premissa e tentar ver aonde que ela chega quando você considera ela verdadeira. Né? Então, eu não acredito que a Greta Thunberg está correta, né? Mas eu acredito que mas eu acho interessante, pelo menos de um ponto de vista intelectual, tentar considerar certas coisas corretas para ver onde é que vai chegar na argumentação. Né? Para quem não sabe, o sapo, isso aqui é um sapo que o nome dele é Prismantes greta thunbergi, né? Que é a espécie desse sapo foi nomeada Greta Thunberg por causa da Greta Thunberg. Ela tem uns quantos animais descobertos que tem o nome dela. A Wikipédia dela tem tipo em não sei quantas línguas diferentes, acho que umas quantas línguas, deixa eu ver aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, peraí. Greta Thunberg. Deixa eu até te mostrar aqui, ó. Pera aí. Greta Thunberg, não, Instagram, Wikipedia. Né? Ó, aqui em cima, ó. Né? A Wikipédia dela existe em 113 línguas diferentes. Né? Então, tudo, a vida dela e tal, foi traduzida para 113 línguas diferentes. Né? Ela me parece alguma pessoa impulsionada também, né? Pelos donos do negócio, né? Pelos donos do mundo liberal ocidental, né? Então, tu imagina que loucura, bicho, tu ter uma Wikipédia tua traduzida, tipo, em 113 línguas diferentes, cara. Vamos ver quantas línguas o Bolsonaro tá traduzido. Bolsonaro, Wikipédia. Wikipédia eu botei. Ó, 122 línguas, né? Então, o verbete do Bolsonaro aqui tem 122 línguas, né? E a Greta, 113 línguas, né? Tipo, uma ativista, ela tem é quase como se fosse um presidente de um país, tá ligado? E, enfim, esse foi um episódio que eu acho que talvez eu faça mais desse tipo de episódio ano que vem, né? Que é uns episódios onde eu tento tomar como verdade alguma coisa para ver até onde vai chegar, tá? Mesmo que eu não concorde com o assunto, tá bom? Então é interessante, né? Mas eu não gostei da thumbnail, tá? Porque assim, ó, thumbnail, eu achei que ficou muito grande as palavras. Eu devia ter mudado, assim, como o que esse sapo tem a ver com Greta Thunberg, mas daí ia ficar muito grande, né? O sapo e a Greta. A perereca e a Greta. Perereca da Greta. Não sei, cara. Tá, eu deveria, tipo, eu não gostei dessa thumbnail, tá? Botei o sapo em cima de uma folha aqui e tal. Geralmente thumbnail com um texto muito grande as pessoas não clicam. Né? Mas isso é um detalhe de menos, né? Que mais que eu postei depois? Né? Ah, esse aqui é uma boa. Uma thumbnail aqui onde eu falo sobre a ideia de Marketplace of Ideas, né? Que é uma ideia que existe. Isso aí o pessoal do mundo liberal, libertário, compra isso aqui de um jeito assim, que os caras caem no bait, caem bonito no bait. Os caras caem com força no bait, né? Que é a ideia de que, olha, no mundo liberal você vai ter as ideias à mostra, e daí as pessoas vão, como se fosse um mercado que tem frutas e tal, e as pessoas vão escolher para elas qual que é a melhor das ideias e tal, né? Isso aí é um grande mito, né? Isso na verdade não existe, isso é um delírio completo você pensar desse modo, né? E nesse episódio eu mostro. Esse episódio é um episódio que eu até gostaria que o pessoal do, do libertarianismo escutasse esse episódio, né? Só que eles não vão escutar, porque isso aqui é um episódio de quanto tempo que deu, cara? 1 hora, tá? Falando sobre Marketplace of Ideas, né? E daí, como os libertários são muito jovens, o jovem é muito dinâmico, né? Daí já não aguenta ouvir episódio muito longo. Então. Mas é interessante, ó. Essa crítica aqui, ó, do livre mercado de ideias, tá? Isso é um negócio que eu não vi ninguém no Brasil falar, tá? Então isso aqui é uma coisa que
é discutida fora do Brasil, em alguns lugares, tá? Mas no Brasil, talvez eu tenha sido um dos primeiros canais aqui a fazer essa crítica, do modo que eu fiz a crítica, tu vai ter que ouvir o episódio, mas da ideia de mercado de ideias, Marketplace of Ideas, né? Então, é um trabalho bastante filosófico que eu deveria ter escrito um artigo baseado em cima disso, né? E essa é uma outra coisa que eu queria falar, bicho. Eu acho que esse ano eu me dediquei demais em algumas coisas aqui da internet. E eu acho que eu acabei perdendo tempo de fazer produção intelectual acadêmica, né? Muitas das coisas que eu falei aqui no NVP, eu poderia ter feito um artiguinho aí de umas 15 páginas, mandar para uma B1 para publicar, para uma revista B1. Por exemplo, essas críticas que eu tenho a ideia de Marketplace of Ideas, né? Isso aí eu acho que seria publicado numa B1, talvez para cima, né? Porque, para quem não sabe, as revistas com a qualificação mais alta tem que trazer uma ideia nova que é tua, né? Tem que trazer uma contribuição nova para o debate público, né? Em alguns episódios desses eu falei coisas que até onde eu sei as pessoas não comentam, né? Então eu deveria ter feito um artigo sobre isso aqui, acabei não fazendo, porque estava meio sem tempo, né? Esse ano, muito do meu tempo foi tomado com jogando DayZ e jogando Oxygen Not Included, né? Então, duas coisas que talvez eu deveria moderar um pouco mais, né? E talvez tentar produzir um pouco mais em termos acadêmicos, né? Porque não adianta, o que fica é o papel. No fim das contas, o que fica é o papel, né? Ninguém vai assistir esses episódios que eu tô te mostrando aqui depois de 10, 15, 20 anos. Eu acho que não, tá? Então, mas daqui 15, 20 anos, se eu tivesse escrito um artigo ou se tivesse escrito um livro com as ideias que eu tô te provando aqui, te mostrando, talvez alguém no futuro, depois de 20, 30 anos, lesse as minhas ideias, né? Então, o que permanece é o papel, não é o vídeo, né? Então, ano que vem, uma coisa que eu pretendo fazer é tentar conciliar um pouco mais a vida intelectual, né? A produção intelectual, né? Mas enfim, isso é um outro detalhe. Episódio muito bom, gostei desse episódio, né? Teve 2.2 mil visualizações. Que mais que teve? Isso aqui a próxima era esse aqui dos se os Jedi forem vilões. Gostei bastante dessa thumbnail, né? Diga-se de passagem, né? Mas, por exemplo, isso aqui não é uma ideia minha, tá? Isso aqui é discutido, né? Eu não criei a noção de que os Jedi podem ser os vilões da história, né? Isso aí tem vários canais na internet que discutem seriamente essa questão, né? Que, dependendo da perspectiva que tu pegar, o Império era os bons da história, né? E os Jedi eram cultismo, subversão, um monte de problema, tá? Subversão da ordem, no caso, né? Da ordem imperial. Mas enfim, isso é um episódio que eu gosto, que é um episódio mais voltado talvez ao entretenimento, né? Então a gente teve o primeiro episódio talvez um pouco mais voltado a reflexões filosóficas sobre uma coisa envolvendo a cultura pop, né? Que é a ideia de Star Wars, né? Que é uma propaganda liberal ocidental. Todo mundo sabe, né? O pessoal fica, os últimos Star Wars tá muita lacração, muita propaganda e tal. Cara, os primeiros também eram muita propaganda, tá? Então, o Star Wars, cara, a primeira trilogia, que é o 4, o 5 e o 6, é propaganda pura contra o bigodismo, né? O Império, ele representa os uniformes. Eu falei sobre isso, né? Os uniformes que os oficiais do Império usam, é tudo uma analogia às autocracias, né? Então, o Star Wars sempre foi um mecanismo de propaganda e continua sendo um mecanismo de propaganda. É a função da agenda cultural na manutenção da fórmula política da sociedade aberta, né? Mas não deixa de ser uma obra interessante, pelo menos os primeiros filmes, né? Vamos ver o que mais que eu postei depois. Aqui a gente tem um episódio sobre... A gente tem um episódio sobre o Milley, cara. Quando é que foi isso, cara? 4 meses atrás, cara. Eu não lembro que eu falei isso, cara, mas eu já tava acompanhando o Javier Milei
Tava aqui, acho que a minha webcam tava em cima aqui, ó. Esse episódio teve 2,5 mil visualizações, né? Intitulado Em Defesa do Sith e da Ordem Intergaláctica do Imperador Palpatine. Que não fez nada de errado, né? Daí aqui nesse episódio eu tô falando sobre o Milley, né? As pessoas gostam muito que eu fale do Milley, viu? Eu tô com esse episódio pegou mais views que o normal, 3,2 mil views. Né? Isso há 4 meses atrás, bicho, antes dele sequer virar presidente, né? Eu já tô acompanhando o Milley há muito tempo, cara, porque eu tenho uma crença muito grande no futuro anarcocapitalista da Argentina. Eu acho que só o que precisava para a Argentina era acabar com o Estado, botar um anarcocapitalista. Eu acho que dali em diante vai ser só sucesso absoluto, né? O que poderia dar errado, né? Tá. Enfim, tem um episódio do Milley, cara. Interessante. Eu nem lembrava que eu tinha feito esse episódio. Pelo que eu tô vendo. Eu lembro mais ou menos desse episódio. Nesse episódio, meio que eu levanto a possibilidade que talvez ele esteja sendo impulsionado por mecanismos de guerra de quinta geração de grandes corporações, né? Porque eu lembro que ali, olhando assim no que tá passando ali, eu mostro os gráficos, né? Que isso é interessante do Milley, né? O nome dele subiu um monte em popularidade nos últimos tempos, né? Do modo até bastante suspeito, mas a ideologia que ele defende, que é o libertarianismo, as pesquisas não subiram. Então as pessoas meio que pesquisam o nome dele, mas não pesquisam sobre libertarianismo, né? O que pode ser um impulsionamento de grandes corporações para botar um fantoche do mercado financeiro no comando de um país que é a Argentina, né? Que deve muito dinheiro pro FMI. Se eu fosse o FMI, eu trabalharia para botar um cara desse no comando do país, porque isso garantiria que eu ia ser pago, né? Então, se eu fosse o dono do FMI, eu faria um esforço muito grande para isso, tá? E pelo visto eles conseguiram. Meus parabéns ao pessoal do sistema financeiro internacional, né? Provando ainda que ainda tem bastante poder dentro da América Latina. Daí tem um outro episódio. Sim, daí, tipo, como eu fiz um episódio sobre o Milley, né? Daí, evidentemente, o que acontece? Vai vir um ANCAP, né? Vai vir um agorista, né? E daí os caras não... intancável, Homeril, Javier Milley, Peraí, cadê? Não é esse aqui. Peraí. E daí, como vieram tentar me refutar nos comentários, né? Daí eu resolvi gravar um vídeo lendo as refutações, né? Então, aparentemente eu fui refutado aqui. Aqui eu botei uma estátua grega, acho que é Atena, se não me engano é Atena. Ou é uma estátua que remete a Ágora, né? Daí tem os agoristas lá, daí por isso que hoje eu não me considero um agorista, sabe? Eu me considero um depoisista. Daí eu tava lendo comentários e eu tava respondendo as tentativas do pessoal ANCAP me refutar, né? Evidentemente falharam, né? E, bom, interessante, né? O que veio depois desse episódio é um episódio que eu fiquei completamente tiltado, né? Que é este episódio aqui, ó. Pera aí, acho que minha webcam deve estar na frente, né? Que é este episódio aqui do Você é o Brasileiro Médio? Tá? Aqui na thumbnail, tá um ator de entretenimento adulto chamado Pistolinha, né? Que é um cara aí, né? Que gravou com uma moça que tá atrás aqui, que é a Andressa Urrach, né? Liberal conservadora e tal, moça da igreja. Hoje em dia não tá mais, né? Não tancou a igreja, né? E o que me deixou tiltado com esse episódio, cara, eu vou te dizer o que me deixou tiltado com esse episódio, cara. O que me deixou completamente tiltado com esse episódio é o fato de que esse é o episódio com mais visualizações do ano. De todo o ano do NVP, esse é o episódio mais visto do NVP, cara. Quer dizer, então, porra, você faz um negócio mais sério, babá, beleza, entendeu? Você tenta fazer um negócio mais intelectualizado, papapá. Ninguém assiste, né? Ninguém assiste, né?
Agora, você manda você fala um episódio falando sobre o Pistolinha, cara. Pá, deixa eu te mostrar aqui, ó, pera aí. Esse episódio, cara, foi o que mais pegou 5.6 mil visualizações, cara. Boa tarde, meu bom, 5.6, como é que pera vai? aí, não quero me ouvir, pera aí, pronto. 5.6 mil views, cara. O meu habitual é pegar 1.000 views por episódio, ou seja, eu peguei mais de 5 vezes mais, cara. E tem 225 comentários e mais de 500 curtidas, cara. Tu tem noção disso, cara? Eu fiquei muito... eu, eu gravei o vídeo, falei, depois que eu vi os views subindo, todo mundo vendo, eu falei, eu só botei a mão assim, eu falei, meu Deus do céu, cara, por que, cara, meu Deus do céu? O que reforça a minha tese, tá? De que, no fim das contas, é muito difícil tu trabalhar algum assunto sério na internet. As pessoas, elas querem mais entretenimento, saca? Tudo que tu for fazer na internet, eu acho que tu precisa levar em conta que você não pode falar de um modo muito sério, tá? Senão você vira tipo um Guilherme Freire, né? O Guilherme Freire é tudo sempre sério e tal, só que, porra, é difícil, né? Agora, eu não entendo como é que o Guilherme Freire tem tanta visualização, né? Sei lá, cara. Se bem que o Guilherme Freire, ele fala de assuntos sérios e tal, sem entretenimento. Eu nunca vi o Guilherme Freire mandar uma piada, tá? Tipo, eu nunca vi o cara fazer uma piada. Eu não gosto de pessoas, cara, que não riem das coisas, cara. Eu não gosto de pessoa mal-humorada. Talvez porque eu seja um cara bem humorado, sei lá. Mas no caso, o Guilherme Freire ele tem toda uma história com o Brasil Paralelo, então. E ele é o bom moço, né? Então o liberal conservador lá, ele olha e fala, pô, vou assistir o Guilherme Freire e tal, né? Deve olhar assim o Guilherme Freire e falar assim, literalmente eu. É. Enfim. O que eu tava falando? Eu tava falando do vídeo do Pistolinha, né? Você é brasileiro médio, né? E, e pegou. Foi o vídeo que mais teve visualização, cara. 5.6 mil visualizações, cara, falando sobre o brasileiro médio, cara. Bah, meu. Sei lá, bicho. Sei lá, irmão. Não sei. Né? Tá gravando ainda isso aqui? Pera aí. Alô, 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 tá. Então, cara. Eu até vou tirar. Não, vou tirar minha webcam. Não, vou deixar minha webcam aqui mesmo, tá? Então teve. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, pera aí. Tá, acho que dá pra ver, ó. Que é esse episódio aqui, ó. 5.6 mil visualizações. Né? Eu não sei, não sei, cara. Não sei o que falar, cara. Sinceramente, cara. Não dá, cara. Intancável, bicho. Pô, eu tive todo o esforço pra fazer uns episódios trabalhados, entendeu? Os episódios massa, entendeu? Os episódios, né? E daí o que pegou mais visualização e mais engajamento, assim, e todo mundo gostou, foi o episódio falando sobre o Pistolinha, cara. Intancável. Ai, ai. Quase caí da cadeira aqui, bicho. Ai, ai. Então tá, né? Não, beleza. Eu fiquei desgraçado a cabeça quando eu vi isso aqui, tá? Mas hoje em dia eu já tô tentando levar numa boa. Daí teve um outro episódio falando sobre o. Cadê? Sobre o John Wick, né? Que eu assisti, se eu não me engano, os 3 primeiros filmes do John Wick. E não gostei do John Wick, né? O que eu acho é que virou um negócio muito comercial, tá? O primeiro filme é muito bom. Tu tem que assistir o episódio aqui pra ver minha opinião sobre o John Wick. O primeiro é bom, daí depois foi ficando pior e hoje em dia virou um negócio comercial que eles estão estendendo a série até o infinito. Né? Que nem eu lembro os Jogos Mortais, que o Jogos Mortais 1 era bom, e daí os caras começaram a estender. Jogos Mortais 2, Jogos Mortais 3, Jogos Mortal 4, 5, 6. Parece que hoje em dia tá no 10, eu acho. Jogos Mortal 10, né? Então, eu achei que ficou ruim, né? Por isso que eu dei uma opinião meio controversa, porque muita gente gosta de John Wick, tá? Eu não gostei, eu achei ruim, tá? Se tu for comparar com a trilogia Bourne, tu vai ver que é muito pior, né? Mas enfim, talvez eu esteja ficando um velho chato reclamão, pode ser, né? E talvez seja um bom filme, né?
Mas essa é a minha opinião. Deixa eu tomar uma água aqui. O que tem depois? Depois tem. Ah, depois eu comecei uma série sobre teoria das elites aqui, ó. Que teve 4 mil views. Pegou um, um, um volume até razoavelmente bom, né? Por que eu tenho duas thumbnails aqui? Ah, uma mosca é menor, né? Eu não lembro qual que eu botei, se eu botei a mosca maior ou a mosca menor. Eu botei a mosca maior, né? Uma mosca azul, diga-se de passagem, né? Então, esses episódios aqui também, ó, com relação à teoria das elites, né, eu também não conheço pessoas no Brasil que trabalham com isso, tá? Então isso aqui talvez seja algo... Claro, o YouTube é muito grande, né? A gente não sabe, né? Mas talvez isso aqui, tipo, trabalhar assim de ficar lendo os autores e te contando o que eles falam e papapá, isso aí eu não conheço ninguém no YouTube Brasil que fez, né? Então talvez eu seja a primeira pessoa a falar sobre isso e não vou ficar falando muito mais sobre isso, porque eu tenho minhas críticas à Elite Theory, né? E eu não gostaria de ser conhecido no YouTube como alguém da Elite Theory. Tá? Apesar de eu achar ela correta em muitas coisas, eu tenho alguns problemas aqui e ali e tal. Mas eu não sei se eu que trouxe isso pro Brasil, não sei, tá? Não tipo, de citar. Tem pessoas que citam e não leem as coisas e não mostram, tá? Eu leio tudo as coisas que eu cito e eu fui mostrando, né? Texto por texto, tal autor fala tal coisa, né? O Gaetano Mosca lá do conceito de fórmula política, né? Da ruling class e tal, né? Então eu comecei uma série e eu fui com ela andando, falei sobre Gaetano Mosca, que é uma coisa que pouca gente trabalha no Brasil, tá? Pelo menos assim, eu tô falando em nível de YouTube. Talvez tenha alguém em alguma faculdade, algum lugar falando sobre isso, né? Mas eu tô em termos assim de, de conhecimento assim para leigos, no caso, eu acho que talvez eu tenha sido um dos primeiros a falar sobre isso, né? E eu fico muito feliz, cara, que tenha pego 4 mil visualizações, que significa que são 4 mil pessoas. Supondo que alguém tenha. Claro, às vezes o cara clica duas vezes escuta meia hora, depois escuta meia hora, depois escuta meia hora. Mas supondo que seja 4 mil pessoas, cara, são 4 mil pessoas que agora conhecem uma teoria que não é conhecida muito no Brasil, cara. Eu fico feliz com que eu possa ter ajudado as pessoas a entender sobre isso, né? Depois, que teve? Teve Pareto, né, que é um bastante interessante. Esse episódio é bonzinho, tá? Deixa eu ver a thumbnail aqui. Thumbnail bonitinha, ó. Ó que thumbnail bonitinha. Ó que legalzinho. Parece até um negócio meio de criança, né? Isso aqui, pra quem não assistiu, assista, tá? Mas é que existe um conceito que aparece lá no Maquiavel, né? Que Maquiavel é um dos pais lá da teoria que chama teoria realista italiana, né? Que o Pareto faz parte e tal, Mosca faz parte e tal, né? Mas tem um conceito das elites, né? Que existem dois tipos de elite, né? Que é a elite leonina, né? E a elite raposínea, não sei como é o nome. Mas basicamente essa aqui controla o povo através de subterfúgios, né? E essa aqui controla o povo através do uso direto da força, né? E daí essa aqui tem problemas e essa aqui tem problemas. Daí acaba que geralmente elas não se mantêm por muito tempo e acaba ocorrendo uma coisa que o Pareto vai chamar de substituição de elites, né? Então uma elite raposínea vai causar problemas e vai surgir uma elite leonina que vai tomar o controle. Da elite leonina, por ser muito forte e burra, vai cair armadilhas das outras elites de raposa e vai cair do poder e tal. Aquela coisa toda que a gente já sabe, né? E que o ideal seria que você fosse uma elite que é as duas coisas ao mesmo tempo, né? E... Mas uma coisa que eu acho que eu tinha que ter botado aqui na thumbnail era um lobo também, né? Porque aquela citação do Maquiavel lá do príncipe, a figura do lobo aparece como se fosse os adversários externos, né?
Como se fossem outros países tentando atacar e tal, né? Enfim. Então, muito bom também, viu? Fredo Pareto. Depois a gente vem pra Robert Michels. Acho que esse aqui teve menos visualização, tá? Não, até que teve. Teve menos, ó. Teve 2,3 mil views, né? Tipo, começou bem, mas foi caindo, ó. 4 mil views, 3 mil views, 2,3 mil views, né? Isso aqui eu tô falando do Robert Michels. Isso aqui é um ferro, né? Por causa de um conceito que ele tem lá, que ele chama de Iron Law of Oligarchy, né? Enfim, né? Bom também Elite Theory. Depois a gente entrou num negócio que não é bem Elite Theory, né? Mas que é a noção do Carl Schmitt, né? Que é um autor bastante difícil de trabalhar, porque tu tem que fazer um monte de disclaimer, né? Porque esse cara, ele era um cara, entre aspas, um cara mau, né? Então, tava do lado errado da história, né? Mas ele tem conceitos bastante interessantes, tá? Talvez se o Bolsonaro conhecesse mesmo, ele não teria caído, né? Mas enfim, isso aí são cenários alternativos, né? Então eu botei duas coroas aqui, né? Representando o soberano que controla os outros. Enfim. Carl Schmitt, talvez eu podia trabalhar um pouco mais ele ano que vem. Tem outros conceitos muito bons dele, tá? Só que ao mesmo tempo eu também não queria ser um conhecido como um cara que trabalha Carl Schmitt, né? Porque eu não gostaria de ficar minha vida inteira fazendo disclaimer antes de começar um vídeo. Depois a gente tem também sobre Elite Theory, né? A gente tem o Bertrand de Juvenel, o poder e a torre mais alta, né? Isso aqui eu botei uma representação do olho de Sauron, né? Que seria a ideia que é aquela coisa da elite, da elite internacional, que é aquele negócio que o Curtis Yarvin chama de catedral, né? De cathedral, né? Eu acho mais bonito, assim, o olho de Sauron. Eu acho mais legal, né? Mas é a catedral, né? Que seria a elite que controla outras elites, né? Que assim, cada elite é como se fosse uma torre crescendo e daí tem a torre mais alta. E essa torre mais alta sabota as torres inferiores para que ela nunca seja ultrapassada e tal, né? E é assim que funciona a governança dentro de uma perspectiva de Elite Theory, né? Bom, legal, legal. Que mais? Tem aqui a Revolução dos Gerentes, né? Que eu falei sobre managerialism, né? Também Elite Theory. Que mais que eu falei? Mostrei uma crítica à Elite Theory, né? Botei o Patrick Bateman aqui, que é literalmente eu. Isso aqui sou eu, ó. Eu ponho um terno e fico literalmente desse jeito, cara. Sou eu aqui num terno, assim. Botou um terno, Patrick Bateman. Entrei num carro, virei na hora o drive lá, o Ryan Gosling. Literalmente eu. Já até ponho a luva aqui, já fico aqui, ó. Pá. Sou eu. Daí tem algumas fotos, assim, que eu tava falando sobre, tentando montar uma thumbnail, ó. Tinha uma foto do Joe Biden, né? E aqui eu tentei pegar um agente dos Homens de Preto representando a inteligência americana, e aqui uma pessoa tomando um drink. Que essas elites gostam de tomar uns drinks assim, que eu nunca entendi qual é que é a pira disso aqui. Não, na real eu entendo, tá? Existe uma teoria de que consumir esse tipo de produto aí rejuvenesce a pessoa e mantém a pessoa viva e tal. Daí diz que talvez tenha surgido até do negócio da lenda do vampiro e tal, né? Mas isso aí é um outro assunto, né? Daí tem críticas minhas à Elite Theory, tá? Que é, cadê, aqui, né? E acho que esse é o último episódio que eu gravei sobre Elite Theory. Quantos episódios foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram quase 2 meses, cara, direto falando sobre o mesmo assunto, né? Obrigado quem tancou ouvir esse tempo. Pois eu falei sobre o Spengler, tá?
que é um outro pensador que tu tem que fazer um monte de disclaimer, né? Aqui essa thumbnail é um busto do César, né? Que também é literalmente eu, né? Isso aqui, se um dia forem fazer uma estátua minha de pedra, a minha estátua vai ser mais ou menos nessa vibe aqui. Tá? Que mais que teve de episódio? Tem um episódio falando sobre Soren Kierkegaard, né? Que é um autor que não tem nada a ver com a Elite Theory, mas ele tem uma saída muito boa, na minha opinião, sobre a questão que é apresentada lá no existencialismo, né, na pós-modernidade existencialista, a ideia dele, tipo, para você sair do problema existencial é o salto de fé e tal. Críticas cristãs à ideia de racionalismo e tal, enfim. Isso aqui era mais uma coisa que eu deveria também ter escrito um artigo, né? For pensar esse ano aí, cara, quantos assuntos, cara, eu poderia ter escrito um artigo, né, cara? Pegar, sentar, referenciar bem certinho o que Kierkegaard falou, tal coisa e tal, não sei o que, papapá. Mas 15 páginas, manda pra uma revista. Mas 15 páginas, manda pra uma revista. Coisas que eu deveria ter feito e eu não fiz, né? E ano que vem eu vou mudar isso aí, cara. Ano que vem eu preciso botar mais coisas no papel, né? Porque, que nem eu disse, os vídeos. Passou um eleitor aqui, peço desculpas, né? O, o vídeo ninguém vai ver depois no futuro, né? Mas os livros, as coisas que você escreve, as pessoas leem. Então, o que permanece é o livro sempre. Então, eu vou ter que mexer mais com isso. Tem um episódio meu falando sobre ideais ascéticos, né? Esse aqui é um busto do Epicuro. E aqui o Cúmer aqui embaixo. Que é um episódio que eu não cheguei a conclusão nenhuma, porque a ideia de ideal ascético, né? Eu não sei até que ponto isso é bom ou se isso é ruim, né? No geral, eu tendo a acreditar que o asceticismo é bom, tá? Mas não tenho certeza se ele é realmente bom, né? Se tu pegar a visão do Nietzsche, por exemplo, sobre o asceticismo, tu vai ver que o asceticismo ele é uma forma de negação da vida humana, né? Sei lá, cara. Depois tem um outro episódio, gostei da thumbnail, né? Bonitinho, né? O cachorrinho, né? Esse episódio acho que tá um episódio mais voltado à psicologia mesmo, sabe? Que é um episódio onde eu falo sobre o ódio como algo que faz parte da vida humana, né? Que você não deve negar o ódio, né? Por que essa thumbnail? Caso tu não tenha visto, por que essa thumbnail, né? Porque eu usei o exemplo de um cachorro, de um shih tzu, que quer mijar, mas não pode, né? E a relação do ódio é mais ou menos a mesma coisa. O ser humano, ele tem o ódio, porque é natural do humano ter ódio das coisas, mas a gente vive em uma sociedade onde você não é permitido odiar nada. Então tu tá sempre... O estado psicológico que o humano moderno tá hoje é, um estado de angústia similar ao estado de um shih tzu que quer ir no banheiro e não pode ir, tá? Então tu fica incomodado, entendeu? E cada vez que tu quer falar alguma coisa, não pode, entendeu? Tem a ver com behaviorismo, né? Skinner e tal. Dê uma olhada nesse episódio, também é muito bonitinho. Diga-se de passagem, eu gosto muito de cachorros da raça Shih Tzu, né? Tem uma tia minha que tem um cachorro Shih Tzu preto e branco muito bonito, né? Claro, para um homem ter um cachorro Shih Tzu é meio estranho, né? Se bem que o Shih Tzu até não é tão... Tô olhando assim, é só um cachorro, não é um poodle, por exemplo, entendeu? Se bem que o Schopenhauer, sabe que o Schopenhauer ele tinha uns poodle gigantes, né? Ele tinha uns quantos? Ele tinha uns 4 ou 5 poodle, né? Não sei se ele era dog pelado, não sei lá, cara, né? Mas quando você não consegue conviver com um ser humano, geralmente você compra um animal, porque o animal é mais fácil de você conviver, né? Enfim. Gostei da thumbnail, na boa, né? Depois a gente tem uma thumbnail que eu não gostei tanto, mas eu não achei outra thumbnail melhor, tá? Que é uma thumbnail onde eu tô relendo o malthusianismo, tá? O malthusianismo em si,
ele é uma ideia que eu tenho pensado muito ultimamente, assim, nos últimos tempos, tá? Não que eu acho que o malthusianismo está correto, eu não sou um malthusianista, mas algumas coisas eu acho tipo, por exemplo, assim, por mais que o malthusianismo esteja errado, a gente vive em um mundo onde a solução dada por Malthus foi aplicada. Então, mesmo que ele esteja errado, né, eu acho que ainda assim a gente vive em um mundo onde aquilo que ele disse foi aplicado, né? Então é uma coisa interessante de se pensar, né? Outras coisas que eu tenho lido o malthusianismo e pensado é com relação à questão da limitação física do mundo, né? Que não tem como todo mundo ser rico. Talvez não tenha como todo mundo ter uma casa. Talvez não tenha como todo mundo de fato ter comida. Tá me entendendo? Então isso gera uma série de problemas e tal que eu tenho refletido bastante, né? O arco, assim, o arco da morte, né? Isso aqui é um negócio que eu descobri enquanto tava gravando o episódio, mas sabia que o arco-íris é um símbolo do Cavaleiro do Apocalipse? Eu não sabia disso, cara. Eu sabia que o arco-íris era símbolo de umas outras coisas que eu não vou falar aqui. Mas o arco-íris, o arco, né, a ideia de arco-íris é um negócio de um Cavaleiro do Apocalipse e tal. Do principal Cavaleiro do Apocalipse, que a arma era um arco, né? Que é o... Como é que é o nome dele? É Conquista. Eu acho que era Conquista o nome do Cavaleiro, né? E eu falo sobre tecnologia também, né? Na relação da tecnologia com o malthusianismo. A gente vai olhar os comentários desse vídeo, tá? Porque eu queria dar uma olhada para ver o que vocês estão falando sobre isso, né? E por último, né, semana passada, a gente teve um episódio especial também ligado mais ou menos à cultura pop, né? Esse acho que é o segundo episódio sobre cultura pop, acho que o primeiro foi do falando sobre Star Wars e esse aqui falando sobre Dark Souls, né? Então falei aqui brevemente sobre a filosofia do Dark Souls. Teve um monte de gente que gostou disso aqui, ó, mas eu acho muito cringe, tá? Ficar usando um jogo de PC para falar sobre filosofia, né? Mas vocês gostaram bastante desse episódio, né? Então, falando sobre gnose e tal, né? Então, como vocês gostaram desse tipo de episódio, talvez eu faça mais episódios falando sobre isso. Então, esses foram os episódios do ano, né? No NVP, vamos dar uma olhadinha nos comentários do vídeo sobre malthusianismo, tá? Eu tento ler os comentários, mas é muita gente comentando e eu não consigo, tá? Então, a gente vai dar uma olhada agora. Eu já até separei por data aqui. Deixa eu ver quanto tempo... Eu tô sem pressa hoje, cara. Mas eu não sei, mas eu não queria fazer um episódio muito grande, cara. Cadê 12 dias, 13 dias? Não, peraí. Tem que botar por... Os mais antigos, é esse? Peraí, tá. Eu acho que tá aqui. Tá. Tá. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. 48 minutos. Tá bom, não. Eu queria fechar em 1 hora, mas não sei se eu vou conseguir. Se passar um pouquinho, vocês me desculpem, tá? Patrick Bastos disse: Não vi o vídeo. Só sei que despreza o malthusianista. Eu também não gosto do malthusianismo, tá, Patrick? Mas não é porque eu não gosto de algo que eu não vou pensar sobre isso, né? Não vi o vídeo, só sei que despreza o malthusianista e gente que fala que tem que reduzir a população mundial. Ok, amigo, muito bem. Comece por si mesmo. Teve 8 respostas aqui, alguém deve ter ficado muito bravo com ele. Vamos ver. O cara escreveu: O Rio de Janeiro te refuta, a formiga diabética. O cara disse: Não é assim. Se matar não diminui a população, estatisticamente. A não ser que você aumente a taxa de churrascamentos, o que de fato ocorre. Daí o cara dizendo: O Brasil refuta ele. Relaxa, o doutor Homero é contra essa ideia. Eu sou contra essa ideia mesmo. Mas o que é isso? Perdeu a parte da tigresa na Amazônia. Aí eu falei... Isso aí da tigresa na Amazônia, não sei se eu falei nesse... meu... Intancável, cara. Intancável. Intancável. Enfim, não vou comentar isso, cara. Mas o povo, o brasileiro é muito animalizado até nisso, cara. Até no...
Até na parte, entendeu? Bah, meu, não dá, cara. Não dá não, cara. Imagina o quão B a pessoa tem que ser para achar que superpopulação não é um problema. Bem coisa de direitista e cristão com mentalidade de rato. Esse aqui deve ser um discípulo do Newman, pelo visto. Aqui. Então assiste o vídeo, caralho. Os caras brigando aqui. Ó, a gente não fica. Cara, não. Não fica brigando com os outros, cara. Só, entendeu? Deixa, entendeu, bicho? O Lucas Mateus disse, mas tem que reduzir mesmo. Né? Então tem aí uma discussão, se tem que reduzir, se não tem que reduzir. Né? Eu acho que eu não cheguei nessa discussão sobre o vídeo, né? Mas vamos ver aqui, vamos seguir o outro comentário. Se não fosse pela tecnologia, não existiria o chifre. E nem o cancelamento do chifre. Verdade. Ele voltou para. É verdade. Ele voltou para o YouTube. E o outro disse, eu sei. Ah, esse cara aparece nas minhas lives de vez em quando. Raid de Diego. Ele é esse cara aqui, o Raid de Diego, na verdade, ele é primo do Ideias Radicais lá do Rafael Raid. É por isso que é Raid de Diego, né? Porque o Raid é de Raid do Rafael Raid, né? Então ele é o Diego, que é o primo do Rafael Lima. Um abraço pro Rafael Lima, gosto muito dele. Luke FT1999. O problema da limitação física. Vamos ver aqui, vamos ver o comentário dele aqui. Ó. O problema da limitação física é o fato de nós ainda estarmos dependentes de certos lugares economicamente ativos e relevantes para termos nossos confortos e amenidades. No caso, as metrópoles e cidades grandes em geral. Adendo. Eu fico cada vez mais desconfiado com essas explorações do Homero. Ele está lentamente virando uma espécie de simpático do globalismo com essas passadas de pano. O cara me descobriu. Fui pego. A política voltada para o terceiro mundo deveria ser uma de depopulação. Kissinger Harry. Né? O peixe aquático comentou, né? Vamos ver. Coca-Cola Zero tem sódio? Tem muito pouco, bicho. De onde tu tirou isso? Só olhar a tabela nutricional na latinha. Tá, estão discutindo Coca, beleza. Confio, uma grande empresa não mente se tá escrito a verdade. Eu não sei se é sódio, cara. Eu acho que é sódio. Bom, não sei, eu teria que dar uma olhada, tá? Mas pelo que eu tô vendo aqui no comentário do cara, parece que esse cara tá meio revoltado com. Então faz o teste em laboratório e me prova que não tem, que está no rótulo. Teoria da conspiração em tudo, bicho. Tem umas que tem fundamento científico, que são os produtos estarem fazendo com que a testosterona zona diminua. Agora isso da Coca Zero ser pior que a normal, baseado em quê? O cara tá. Fica tranquilo, Lucky 12348, né? E não Anvisa da vida até vieram com mudança de rótulo. Sei lá, cara. Tá? Lucky, mantenha a calma, tá? Você não pode levar a vida assim estressado, não tô falando isso pra te zoar, tá? Mas Porque quando você chegar na minha idade, cara, se tu manter assim um nível de estresse muito alto, cara, você vai ter um treco, tá? Então não. E eu falo isso porque os meus colegas que eram estressados lá na época da escola, tá? A vida dos caras hoje é uma desgraça. A vida, cara, tu tem que buscar levar ela com uma leveza, entendeu? Evitar de levar muita coisa a sério e tal, porque senão isso aí tu acaba guardando ódio, rancor dentro do coração, da mente, da alma, sei lá de onde. E isso aí vai ter um custo lá pra frente, tá? Malthus errou, acertando, vírgula. Sei lá ainda, vírgula. Não assistiu os vídeos, vírgula. Considerem o segundo comentário. O tiozinho do RJ que tomou soco, vírgula, meteu essa do Malthus, vírgula.
Tem muita gente no mundo. Precisamos de planejamento familiar. E alguém respondeu aqui. E tá errado? Esse cara aqui, formiga diabética, também tá muito, muito alterado aqui. Ai, ai. Vamos lá. B Flopa comentou. O fato é que é realmente impossível que 7 bilhões de pessoas, ou bem menos que isso, se alimentem com alimentos de verdade, no sentido nutricional da coisa. Talvez ele não estava tão errado assim. Não contava com as inovações da indústria alimentícia, onde hoje a maior parte da alimentação é com coisas completamente artificiais e hiperprocessadas, né? O comentário que ele está fazendo aqui remete ao fato de que eu falei assim, a teoria do Malthus, né, para quem perdeu o episódio, é a ideia de que não tem como, que o crescimento populacional ele não consegue acompanhar o crescimento da geração de alimentos, né? E na época dele isso até era verdadeiro, mas com o avanço científico, né, o que aconteceu foi que aumentou a produtividade de alimentos que mantêm as pessoas vivas, mas que talvez não sejam tão saudáveis, né? Então é por isso que ele está então é por isso que existe esse comentário, né? Vou ler de novo o comentário para ti. O fato é que realmente é impossível que 7 bilhões de pessoas, ou bem menos que isso, se alimentem com alimentos de verdade. Eu acho que alimentar 7 bilhões de pessoas, nem com alimento transgênico acho que tu consegue. Com alimento orgânico, que é a metade do tamanho e pelo dobro do preço, eu acho complicado. Talvez ele não estava tão errado assim. Ele não contava com as inovações da indústria alimentícia, onde hoje a maior parte da alimentação é com coisas completamente artificiais e hiperprocessadas. Talvez com os dados que o Malthus tinha na época, talvez a análise baseada nos dados que ele tinha na época estava correta, né? Mas talvez ele tenha subestimado o avanço tecnológico da humanidade, né? Detona Ralph disse: tudo é coincidência. E lembre-se, democracia acima de tudo e a lei acima de todos. Claro, a gente é sempre democrático. Esse aqui é o podcast mais democrático do Brasil, cara. A gente é uma democracia, cara. A gente é o cara do amor. Então, acabei de dizer pro ouvinte ali, para não guardar ódio, ressentimento, entendeu? Já tô provando aqui pra ti que aqui é amor puro, né? Detona Ralph disse: queda populacional se deve ao niilismo líquido de nossa era. Eu acho que sim. Eu acho que sim, tá? Mas vamos seguir. Queda populacional se deve ao niilismo líquido da nossa era. Eu mesmo só penso em constituir família porque sou filho único, e quando meus velhos morrerem eu tenho medo de ficar só. Daí sobram duas opções: auto-churrascamento ou achar uma mina tancável que dê para ter uns 2 filhos. Tudo isso utilitaristicamente falando. Tenho apreço pela fé, mas não consigo crer num pacto metafísico com Deus, o belo, bem, o justo e o verdadeiro. Né? Ralph, eu... sei lá. Eu entendo, assim, o ouvinte ele tá dizendo aqui que ele quer ter filho pro filho cuidar dele, tá? Eu acho que talvez isso não seja a motivação correta para você ter um filho, né? Talvez porque tu já tá esperando do teu filho que ele vai ter que cuidar de ti e você não tem como garantir isso, né? Então, além, obviamente, você tá tratando o seu filho como um meio para você ter uma aposentadoria no futuro, né? E um filho, talvez você deveria tratar ele como um fim, né? E o modo de você conseguir tratar um fim em si mesmo, né? E o modo de você conseguir fazer isso talvez seja um alinhamento com Deus, né? Porque que eu tô vendo aqui que pelo que tu comentou, você não tem muito... ainda não encontrou esse caminho, talvez se encontre no futuro, tá? Então... Mas ainda assim eu acho que é melhor você ter do que você não ter. Então mesmo que a tua motivação seja uma motivação meio errada, ainda assim eu acho que tu tá mais no caminho correto do que o cara que tá no caminho do atomismo social puro, né? Que vai morrer e não vai deixar nada, vai deixar tudo pra uma ONG, né?
fugindo do assunto, Coca Zero é real tão problemática assim? Tava usando na dieta porque tem praticamente 0 calorias, então dá pra tomar na boa uns 2 copinhos no dia e não prejudica o shape. Cara, eu não sei, bicho. Esse negócio da Coca Zero, assim, é que isso eu pensei também, cara. Tipo assim, não tem. Os caras, tu vai olhar o rótulo, tá? Não tem açúcar, né? Também não tem caloria, né? Tu vai olhar assim, não tem um monte de coisa, cara. Não tem água também, porque não é muita água que tem dentro do. Então, é umas misturas que eu não sei exatamente o que é, né? E o próprio ingrediente da coca, né, que deveria ser a folha da coca já não tem mais coca. Então, é um outro composto que é utilizado. Então, eu não sei, né? Eu acho, assim, o que eu sinto tomando coca é que eu tomo coca e é um refri que me dá sede. Eu fico com sede tomando coca. Então, eu tenho que tomar água depois que eu tomo coca, né? O que me leva a acreditar que tem mais sal do que deveria, né, dentro. Mas não sei, tá? Isso aí eu não vou falar nada, porque senão o ouvinte ali, que tinha um ouvinte que tá revoltado ali com o Lucky 12348 aí, vai, né, vai surtar muito. Vamos lá. Felipe 129. Para dar uma reduzida nos refri, começa a tomar água com gás. Se quiser, pode colocar um limão junto. Eu tô parando com os refri, cara. Eu não planejei ler isso aqui, tá? Mas eu tô tomando água aqui, ó. Tá? Eu tô tentando dar uma segurada nos refri, cara. Porque o refri é um negócio que você não precisa tomar. Esse é o ponto. É um negócio que você pode viver a sua vida inteira sem tomar um copo de refri e você vai viver bem, normal. É meio que, tipo, o refri é quase como se fosse um opcional pra sua vida, cara. Então, é que nem açúcar, né? O açúcar, tu pode viver comendo só o açúcar natural que tem nas coisas, nos alimentos. O sal também é outro, tu pode ter uma dieta sem sal, né? Mas as pessoas põem açúcar, põem sal, tomam refri, por quê? Porque é bom, né? Então, talvez o meu desejo em tomar refri seja talvez uma falta de continência e controle, né? Tá passando uma ambulância aqui. Tomara que ninguém tenha morrido. Tomara que não tenha acontecido nada, mas enfim. Esse livro aí, vou seguir o comentário. Então eu não sei, cara. Eu acho que talvez eu deveria ter. Eu tô tentando ter um nível de autocontrole melhor com relação aos prazeres que eu ingiro, tá? Que eu como, tá? Para não cair no pecado da gula, né? E acho que o refri eu deveria cortar, né? Nathalie Underline A disse: esse livro aí me desgraçou da cabeça, já que era meio nível Nilma. Tá bom, Nathalie. Tá, Nathalie é um cara também, né? Só pra dizer assim, o nome é mulher, mas é porque ele quer ganhar skin no League of Legends. Daí ele botou o nome de mulher, mas é um cara. Graças a Deus eu vi que era patifaria e voltei para o catolicismo. Se a pessoa não está bem da cabeça, deve ficar bem longe desse livro aí. No caso do malthusianismo, eu acho que em níveis de Brasil não se aplica, porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? Mas tranquilamente, cara, caberia uns 400 milhões no Brasil, tá? Tranquilamente, sem problema nenhum. Quer dizer, seria ter um problema do aumento populacional, mas isso aí é resolvível, no sentido que não falta área para botar pessoas, né? O problema talvez do Brasil é a hiperconcentração de pessoas em centros urbanos, né? Se houvesse um crescimento mais para dentro do Brasil, populacional, eu acho que daria, né? Porque a China, se eu não me engano, ela é um pouco maior, um pouco menor que o Brasil, mas ela tem 5 ou 6 vezes mais a população que o Brasil. Então o Brasil tranquilamente conseguiria duplicar a população, né? Só que ao mesmo tempo também você vai duplicar e você não vai gerar riqueza, você só vai ter uns miseráveis, vai virar tipo uma Índia da vida, né? Mas sei lá. Um abraço pra você, Nathalie. O Perobus Maximus. Eu lembro desse cara porque ele tem um bom avatar, viu? Que é um círculo roxo. Só. Imagine a ilhinha em que Malthus viveu.
Só que sem controle populacional, imperialismo e controle de fronteiras. Ha, 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 salve Malthus. Não entendi o ponto, mas tudo bem. Ele continuou aqui, o mesmo cara. A Inglaterra, com seus gargalos ilísticos, é o laboratório perfeito para o controle populacional. Eu concordo, acho que um país insular, eu acho que ele é muito mais fácil de controlar a fronteira do que um país não insular, né? Pelo negócio físico, né? Pra tu entrar numa ilha, tu vai ter que ter no mínimo um barco, né? Quanto que pra entrar num outro país é só atravessar a fronteira, né? Uma fronteira seca, né, que chama. Então, um país que nem a Inglaterra, que tem fronteiras molhadas, eu acho que é bem mais fácil de controlar a população, né? Vamos de novo. A Inglaterra, com seus gargalos ilísticos, é o laboratório perfeito para o controle populacional. Mas creio que é na França que controla metade da África, metade das agências da ONU e metade das faculdades humanas. Se o controle atinge seu esplendor. Não sei até que ponto, cara, porque a França é muito aberta, assim, em termos de imigração, né? Ele quis dizer reduzir um certo tipo de população, vírgula, não todos. Doente, leia novamente o segundo parágrafo e o que a França controla. Sei lá, os caras estão brigando aqui. Beleza, beleza. O declínio humano veio depois do Neolítico. Tá, mas daí você tá. Aí você tá com aquelas teorias aquelas teorias da alt-right, né? Que o problema, a humanidade. Sempre assim os caras começam, a humanidade começou a dar errado em tal data, né? Então o liberal, que se diz liberal conservador, vai dizer, começou a dar errado como é que eu vou dizer? Quando surgiu a agenda woke. Daí um outro cara vai dizer, não, começou a dar errado antes. Daí, não, começou a dar errado antes. E eu, por exemplo, eu acho que começou a dar errado no iluminismo, né? E daí eu acho que o ápice da humanidade foi o período medieval, né? Pelo menos em termos espirituais, né? E os caras, tipo, e acontece o quê? Tem uns caras que ficam, o problema é anterior, o problema é anterior, o problema é anterior. Daí tem uns caras que entram lá na idade do bronze, né? O problema foi o humano trabalhando o bronze, acho que começou a dar errado ali. Tu tá quase Nicolas Chaves, tu tá nessa mesma vibe, né? O declínio humano veio depois do Neolítico, né? Pois foi nessa época que o ser humano empobreceu sua alimentação. Ali já existia princípios de decadência, é verdade. O problema é começou a dar errado depois do Neolítico. Antes do Neolítico estava tudo certo, né? O Perobus Maximus disse, a tese, abre aspas, a inflação é um plano malthusiano, fecha aspas, é ótimo. Não o aumento da oferta de dinheiro em si, mas a tentativa de controle dele. Além disso, a proibição de usar uma moeda alternativa fere o não roubarás dos 10 mandamentos. Proibição de usar alternativa. Não entendi. A proibição de usar uma moeda alternativa fere o não roubarás. Tá, mas você não é proibido de usar uma moeda alternativa. Eu não entendi direito, cara. Vamos de novo. A tese, a inflação um plano malthusianista é ótimo. Tá? Que acho que eu levantei a possibilidade da inflação ser um plano que está sendo implementado a longo prazo, né? Não o aumento da oferta de dinheiro em si, mas a tentativa de controle dele. Além disso, a proibição de usar uma moeda alternativa fere o não roubará dos 10 mandamentos. Beleza. Recortes da Hora disse, meu amigo, hoje somos os tiozões. Um abraço pro Recortes da Hora. Viramos tiozão, né, cara? Complicado. Todos os malthusianos. Só que a diferença é que você tem filho, eu não tenho, né? Eu tô atrasado, você tá na minha frente, Recortes. Tem 2 filhos. Todos os malthusianos defendem a redução populacional dos outros, disse o Gloomy Cat.
Duvido começarem por si mesmos. KKKKK. É igual abortista. Defensor de eutanásia e qualquer outro eugenista desses, né? Eugenista é o senhor Eugênio, né? Não é nada de... Tem um velho aí que o pessoal tem muito medo aí do senhor Eugênio, né? Mas isso é verdade, tu tá certo, né? É que nem o racialista, né? O racialismo. Já notou que todo mundo que defende o racialismo chega à conclusão que a sua própria raça é superior? Eu não, é muito raro você ter um, um racialista que defende assim que não, existe raça e a minha raça é a raça inferior e eu mereço ser exterminado, né? Geralmente quem mexe com racialismo é para provar que a sua própria raça é a raça superior e tal, né? Mesma coisa o malthusianismo, né? Geralmente quem defende para reduzir populacional quer reduzir a população da família dos outros, né? Não reduzir a sua própria família, né? Tanto que as pessoas que encabeçam essas ideias do malthusianismo, esse cara tem famílias enormes, né? Abre aspas aqui, vamos pro outro. Obrigado pelo comentário, Gloomy Cat. Que tem algum avatar muito estranho que eu nunca entendi. O que é esse avatar? Ah, é um gato. Ele é um gato enrolado numa capa. Ok, legal. O nome dele é Ramon. Muito obrigado, Ramon. Ramon é o... Na verdade é o seu Madruga, né? O Dom Ramon. Cadê o... Eu não usou o Nilma. Ele tem vários problemas mentais. Talvez uma esquizofrenia. Mas eu não... Isso não é zoar. Eu acho que ele tem mesmo alguma coisa. Tá? Não estou afirmando, porque eu teria que ter um laudo para provar, né? Mas eu acredito que ele tem alguma coisa. O Luiz disse que começa em 047. Homero, cadê o link do simbolismos? Homero, cadê o link? Ó, isso aqui é um comentário dos ouvintes que tem uns comentários completamente aleatórios que você lê e você não entende nada. Ó. Por exemplo, aqui, ó, arroba Will Drive. Homero, Homero, não tem nem vírgula. Homero, cadê o link do simbolismos? Então, quer dizer, o cara não concordou nem o plural e o singular. Não explicou exatamente que simbolismo é. Suponho que seja o simbolismo do negócio do arco-íris. Se for isso, eu tô tentando adivinhar o que você tá falando, Will, tá? Não sei se é isso. Se for isso, cara, é só você procurar em qualquer lugar sobre os Cavaleiros do Apocalipse. Tem até, acho, na Wikipédia, tá? O ideal seria você olhar no livro mesmo, no Apocalipse, né? Homero, vírgula, Felipe.a. Homero, como você consegue entrar de férias sabendo que o nosso grande Renato Cariani está preso? Não, tô muito preocupado com isso, viu? Eu não consigo dormir mais, tá difícil, eu tô pensando muito sobre isso, né? Não é possível que ele tenha feito isso e tem me tirado muito sono, viu? O Renato Cariani preso. KKKKK. Rapaz, faz muito tempo que não acompanho o Nilma. Ele parecia um cara maneiro. Vou voltar a acompanhar. Não, ele era até um cara maneiro, mas ele deu uma virada muito complicada, né? Nos últimos anos, né? Mas um abraço pra você, Felipe. Daniel Severo, 32. Também sou anti-malthusianista. Defendo a tese que se incentivar com C cedilha. Isso aqui deve ser alunoide do MEC, né? Incentivar não tem C cedilha, cara. Ou tô louco. Ou se incentivar tem C cedilha, aí eu virei o alunoide do MEC. Aí eu sou o alunoide do MEC. Mas eu, pelo que eu lembro, incentivar não tem C cedilha, tá? Não tem cedilha, né, que chama. O nome do acento é cedilha, né? Só que as pessoas falam C cedilha porque o cedilha vai no C, né? Também disse o Daniel Severo. Também sou anti-malthusianista. Defendo que tinha que se incentivar, com C cedilha, a natalidade em famílias do interior. Eu também acho que sim, cara. Só que o problema da vida do interior, isso eu tava conversando numa live esses dias. O problema é que é muito difícil tu se manter no interior, porque no interior não tem emprego. Não tem muito emprego no interior. O emprego mesmo é se tem é em cidade grande, né?
No interior, geralmente, que tem emprego no interior? Vai ter concurso de prefeitura, que muitas vezes é uns concurso manjado, né? Que os caras já fazem a prova já sabendo quem vai passar e quem não vai. Ah, você vai ter um pequeno comércio, poderia abrir um mercado, só que já tem um mercado na cidade, você não vai conseguir, você vai falir. Ah, que mais? Você pode ser um dono de terra, talvez um dono de uma concessionária vender caminhonete, sei lá, cara, entendeu? Não tem muito um restaurante, talvez. Né? Mas também no interior, assim, ó, quando tem um restaurante, geralmente a atividade econômica da cidade, ou seja, o número de pessoas que estão dispostas a entrar em um restaurante, comer num restaurante e tem o poder financeiro para fazer isso, geralmente é o suficiente para um restaurante só. Então, se um outro abrir, um dos dois vai falir. Né? Então, geralmente o dono do restaurante é amigo de todo mundo e as pessoas continuam indo naquele restaurante porque são amigos do cara. Então, o principal problema de você morar no interior, eu defendo que morar no interior é bom, porque a qualidade de vida é muito maior, tá? Mas a grande questão de você morar no interior é você conseguir se manter no interior. Tá? E também que o salário não é grande coisa, né? Por exemplo, eu sou professor de filosofia, tá? E às vezes eu dou uma olhada nos concursos no interior, né? Até tava falando com o Paul esses dias lá do Funsabeta. A gente tava olhando um concurso em Urubici, que é uma cidade no interior de Santa Catarina, para professor de filosofia. Era 10 horas, né, o contrato, e pagava tipo R$ 1.000, R$ 1.100, eu acho, e mais vale refeição. Quer dizer, você não, é interior, tá? Só que você não tem como se manter no interior com R$ 1.000, pô, né? Ah, mas pega 40 horas, dá 4 mil e pouco, quase 5 mil. É, só que você não tem 40 horas pra fazer no interior, porque a escola já tem um professor, entendeu? Esse é o ponto. O interior ele parece muito bom, só que é muito complicado se manter. Por isso que as pessoas ficam em cidade grande, né? Então, mas se você tem a possibilidade de morar no interior, eu gostaria de morar no interior. Eu moro no interior, eu moro numa cidade que é considerada interior do Rio Grande do Sul, né? É, não tem segundo turno e tal, mas é uma cidade meio porte médio, eu diria, tá? Eu gostaria de morar mais no interior ainda, só que daí eu tenho o problema de você não ter dinheiro, né? Como é que você vai. Você não vai arrumar um emprego no interior. É muito difícil você arrumar um emprego no interior. Né? O ideal seria o quê? O ideal seria você ser o cara lá do. Você ser o protagonista lá do Stardew Valley, né? Que você tá trabalhando numa empresa na cidade, quando vê você herdou uma fazenda de um avô seu, e daí você vai trabalhar na fazenda e tal. Aí ok, aí beleza, aí ótimo, né? Aí é o ideal, porque você é o fazendeiro do negócio, entendeu? Mas isso não é realista, né? Pra gente, né? Mas eu até gostaria de morar no interior, né? Também não tenho uma visão muito romantizada, tá? Eu sei que tem coisas difíceis, né? Por exemplo, se tu tem algum problema de saúde, tem que dar tempo de você chegar na cidade grande pra se tratar, né? Se não der tempo, se não dá tempo, daí não deu, né? E- então tem problemas também morar no interior, né? Mas acho que teu comentário é bom, cara. Acho que tu tá correto. Acho que deveria se incentivar a natalidade no interior, né? E talvez diminuir nos grandes centros urbanos, mas não sei, né? Mas obrigado pelo comentário, Daniel. Odler Ferrari. Interessante, ponto. Banco Central mais feminismo praticamente aplicam toda a teoria malthusiana na sociedade. É verdade, concordo. Daí a gente volta naquilo que eu falei, né? O, por mais que o malthusianismo tenha sido provado falso, não importa, ele foi implementado igual, né? Depois falam que é pelas mulheres, abre aspas, né? Pelas mulheres, fecha aspas. Tá mais para mulheres pararem de ter filhos e morrerem. Banco Central serve para ficar criando crises cíclicas e criar instabilidades econômicas cíclicas. Aqui eu já não sei até que ponto, porque eu acho que a crise ela é cíclica, mas ela não, nem toda a crise é gerada pelo Banco Central, né?
Mas eu entendo a crítica feita ao Banco Central. O famoso tenho que aumentar os juros para baixar a inflação, que na prática é destruir a renda do povo através do desemprego. Sim, é verdade. Sim, é verdade. É uma política até meio para matar o pobre, né? Para matar o cara que tem pouco, né? Sinto muito, cara, mas é triste, mas eu tenho que concordar contigo. Eu acho que tu tá correto no teu comentário. Animais doentes tendem a se reproduzir em cativeiro. Geralmente, um animal saudável. Esse aqui é de uns animais que eu falei. Vamos dar uma lida aqui. Vamos. Pera aí, vamos tomar uma água aqui. Minha água tá no fim. O que significa que daqui a pouco eu tenho que parar de gravar, porque quando eu não tenho água pra tomar, eu começo a falar, trocar o S por F. Eu começo a falar fufefo, fufefo. Fez 1666. Eu começo a falar desse jeito, com a língua assim no meio dos dentes. Né? Tá, vamos lá. Animais doentes tendem a se reproduzir em cativeiro. Geralmente, o animal saudável instintivamente sabe que não deve se reproduzir nessas condições. Mas quando você adoece a população com mídia, dorgas e outras coisas, você injeta nessa população repetiu 2 vezes, falsa felicidade que faz com que elas se reproduzam. Essa é a minha opinião. O cara enche o rabo de maconha, vê tudo maravilhoso e sai metendo filho no mundo, enquanto isso, um leão saudável no zoológico não tem esses fatores. Eu não sei se eu concordo contigo, @bgip, tá? Mas obrigado pelo comentário. Né? Eu não tinha pensado por esse ângulo que você falou, eu vou levar em consideração isso que você disse. Né? Não sei até que ponto, mas animais doentes tendem a se reproduzir em cativeiro, isso ele está afirmando, não sei se é verdade. Geralmente o animal saudável instintivamente sabe que não deve se reproduzir em cativeiro. Mas quando você adoece a população com mídia, dorgas e outras coisas, você injeta nessa população uma falsa felicidade que faz com que eles se reproduzam. Eu acho que sim, cara, porque se for pegar essa cultura, né, do favelismo cultural e tal, acho que sim. Cara, enche o rabo de maconha, vê tudo maravilhoso e sai por aí metendo filho no mundo. Enquanto isso, um leão saudável no zoológico não tem esses fatores. Lucasta, 1994. Homero, gosto muito de seus vídeos. Você faz o espectador pensar. Obrigado. Obrigado, no caso eu estou dizendo obrigado ao Lucas pelo feedback positivo. Eu acredito que era o que deveria ser feito nos colégios por aí, né? KK. Na minha época do ensino médio, os debates de filosofia eram de uma perspectiva muito rasa. Exemplo, Malthus estava errado ou certo, nunca era amplo. E sempre ia para o pobre versus ricos por causa do capitalismo e da população tá muito grande. Desde já agradeço pelo seu vídeo. Aquele vídeo sobre Kierkegaard foi muito bom. Já acrescentei os livros dele na minha meta de 36 livros para ler esse ano. Vamos ver se cumpro a meta. Deus te abençoe no próximo ano, Homero. Valeu. Muito obrigado, Lucas. Né? Não desista de ler e se aprimorar como um ser humano. Muito obrigado pelo comentário. Deus te abençoe. Felipe A disse: Homero, tu acha que, abre aspas, a nossa galera, fecha aspas, está muito malthusiana? Falando por mim, hoje eu ainda saio com GP. Porém, sempre procuro me manter na abstinência. Meio Blade Runner das ideias. KKK. E realmente não penso em achar uma moça e fazer um boneco. Talvez tu não tenha achado a moça correta ainda, né? Porque é muito difícil, né? Você ter Pra mim, por exemplo, é isso, né? Esse é um dos problemas que eu tenho até hoje. Eu não achei ninguém interessante, assim, para eu estabelecer uma família. Talvez o problema seja eu, né? Mas eu acho que muito do relacionamento de você ter uma família boa, assim, legal, é de você ter sorte na vida, né? Às vezes não adianta, você pode querer muito ter um relacionamento, você não vai achar. Porque meio que ter um relacionamento é um negócio que tá fora do teu controle, você não tem muito controle. Você tem que meio que achar uma pessoa correta, né?
Então por isso que é meio difícil, né? Agora, se a nossa galera tá muito malthusiana, eu acho que não, tá? Eu acho que talvez tenha os malthusianos, mas eu acho que tem muita gente mais da nossa galera que tá mais com um pensamento mais religioso, assim. Não sei se é, sei lá, cara. Mas obrigado pelo comentário, um abraço, né? Jamais sairia com uma GP porque eu teria medo de pegar uma pereba no pau, né? Isso aí não é uma. Entendeu? Mas se você sai, né? Além, obviamente, de estar instrumentalizando um ser humano, né? Que não é tão vítima assim porque quer se instrumentalizar para ganhar dinheiro, né? Que é um pecado, né? Bom, no cenário da GP são dois pecadores, né? Agindo juntos e tal. Fala, meu bom, disse o Lucão Venturini. Fala, Lucão. Podia falar sobre os segredos de Fátima e suas implicações no mundo atual. Abraço. Top, top, top. Cara, o foco do canal é falar mais sobre filosofia, tá? Eu não costumo falar sobre questões espirituais assim nesse nível, de ficar comentando esse tipo de coisa. Até porque eu não tenho muito conhecimento sobre isso, né? Você deveria, talvez, ter um canal muito bom que fala sobre os segredos de Fátima, que é o canal Apostolado Glórias de Maria, que tem aí no YouTube, que é o professor Carlos Bezerra, né? Que é um cara aí, já deve ter o que, uns 50, 60 anos, não sei que idade que ele tem, né? Não, acho que não deve ter 60 anos, ele deve ter uns 50 e poucos, acho 40 e poucos, 50. Historiador, que é um cara cristão e ele estuda muito essas questões, né? De Segredo de Fátima, Concílio Vaticano II e tal, mas sem a perspectiva do sedevacantismo, até onde eu sei, tá? Dá uma olhada lá no Apostolado Glórias de Maria. Mas talvez eu faça um vídeo sobre isso no futuro, mas não prometo não, cara, tá? Então não vou. Mas obrigado. Um abraço pra você, Lucão Venturini. Seu vídeo me lembrou um vídeo de geopolítica mundial. Disse o Faça Sua Escolha. Seria até legal, o nome dele é Faça Sua Escolha. Seria até legal você dar uma olhada para tirar suas próprias, fala direito. Ele se chama Como Dois Hormônios Estão Mudando o Mundo. Vou dar uma olhada depois em off. Agora não vou olhar agora porque eu não sei se dá strike, algum problema no canal. Na minha opinião, é culpa da sociedade. Você, quando mais novo, é praticamente obrigado a arrumar alguém. Senão você é um fracassado. Mas, ao mesmo tempo, se você tem muitos filhos, você também é fracassado. Eu acho que talvez esteja reduzindo meio... Tá se colocando em uma situação onde você se ferra sempre, tá? Então... Não sei se o teu argumento... Tipo, eu não sei se só existem duas possibilidades, tá? Tá dizendo, ou você arrumou alguém, ou você se não, você é fracassado. E se você arrumou alguém e tem filhos, você é fracassado também. Eu acho que não, acho que talvez tenha outras alternativas, como você arrumar um filho, ter uma família e não ser um fracassado, né? Mas um abraço pra você, obrigado pela recomendação. Milton Viegas Jr. Chefe, se a taxa de natalidade dos países caiu absurdamente, por que o pessoal insiste na tese de Malthus? Parece que o problema demográfico é outro. E o cara respondeu aqui, canalice. Eu não entendi. Eu vou dizer assim pra ti, Milton, eu não entendi exatamente o teu comentário. Porque tu falou assim, parece que, ó, o que ele escreveu? Se a taxa de natalidade dos países caiu absurdamente, isso é uma verdade, por que o pessoal insiste na tese do Malthus? Parece que o problema demográfico é outro. Só que ele não disse que outro problema. Talvez o outro problema é o racismo, não sei. Ele não deixou bem claro qual que seria esse outro problema demográfico, né? Mas obrigado pelo comentário. Eu acho que as pessoas insistem porque as pessoas têm a impressão que tem muita gente no mundo, né? Porque tem desemprego, né?
Tipo, no sentido assim, se todo mundo que existe no Brasil tivesse um bom emprego, eu acho que as pessoas não iam estar reclamando tanto do negócio. Eu acho que o principal problema ser o outro, o excesso do outro, de ter muitos outros no mundo, é a questão do desemprego, né? Homero faz um vídeo do que você faria para mudar o Brasil se controlasse um Estado. O Estado. Bah, podia ter feito um vídeo sobre isso, hein? Obrigado pela sugestão, Alisson Alves. Mas eu teria que ver que nível é controle o Estado. Se eu fosse, tipo assim, um presidente, porque o presidente não controla, né? Tipo, ele é o chefe supremo e tal, mas não é chefe supremo nada, né? Se eu controlasse o Brasil, seria só se fosse, assim, de não ser um presidente. Ser o cara que tem o, a palavra final mesmo, se eu fosse o soberano, entendeu? Eu não aceitaria ser um presidente do Brasil, por exemplo. Já me ofereceram várias vezes esse cargo, eu não quis, inclusive. Não, tô brincando. Mas é um bom vídeo, talvez eu faça no futuro. Gladys Matilde, isso aqui é uma ouvinte mulher, até onde se sabe. Né? E ela escreve bastante aqui, ó. Como você pode estar vendo aqui, ó. Lá vamos nós, vamos lá. Um abraço aí pro ouvinte. Pra ouvinte Gladys. Deixa eu até me endireitar aqui, porque eu tô tudo torto. Vou dar uma coringada sobre o que foi dito sobre o RJ. Cara, se você disser que, em termos culturais, nas favelas do RJ, o que a mídia mais mostra valoriza o funk e o pagode como referência cultural da música, e infelizmente atrela isso aos negros, ok? Assim como atrela o bigodismo aos estados do sul. Para muita gente aí só tem nazista, bigodista, perdão, falei a palavra que não podia falar. E é assim. Prosseguindo. Romantização da pobreza e cultura woke, está certo. Agora, eu acho engraçado que tudo de ruim você sempre colocam na conta do RJ. Lembrando que esse RJ é essa merda, que hoje foi muito contribuição do governo Neo Brizola no passado, que veio importado daí do RS. E depois disso, a corrupção e a marginalidade se tornou uma constante no Estado. Mas acho que o problema do... O Rio de Janeiro começou a dar errado depois que terminou o Império, tá? Na minha opinião. Tá? Era até um lugar relativamente decente, né? Mas depois que terminou o Império começou a decair. Ou talvez eu esteja naquela mentalidade da Era do Bronze, né? Ah, o problema foi a Idade do Bronze. Começou o problema na Era do Bronze, né? Talvez eu tenha a minha visão sobre o Rio de Janeiro seja uma visão romantizada pelo fato de que eu gosto do Império, né? Então talvez a minha análise não esteja 100% correta. Mas de fato o Brizola deu uma zoada enorme aí no Rio de Janeiro. Concordo contigo. O Rio Grande do Sul ele tem políticos bastante importantes e tal, mas teve políticos muito ruins também, né? A Maria do Rosário que tá aí que não deixa mentir, né? Mas onde é que ela tava aqui? Lembrando que o seu RJ é essa merda, que é hoje, foi com muita contribuição do governo Leonel Brizola no passado, que vem importado daí do RS. E depois disso, a corrupção e a marginalidade se tornou uma constante no Estado. Eu acredito que o Brizola ele tenha tido uma influência nisso, mas acho que não foi só culpa do Brizola, tá? Mas vamos seguir. Mas isso ninguém fala, né? Já parou para analisar que as capitais de outros estados são do mesmo jeito? Fique pasmo, mas são. Por exemplo, Datenão nos mostra todos os dias o quão São Paulo é maravilhosa. KKKKK. Lá tem favela. Tem mesmo modo de vida e tem o PCC também, viu? Que hoje é a maior facção criminosa do Brasil, com célula em todos os estados e um pouco mais. A tecnologia não chegou nesses lugares, em específico no RJ. Com relação ao saneamento básico, a tecnologia tá... Ok, entendi o ponto. É porque eu falei assim que um dos métodos de controle populacional malthusianista é a tecnologia, né? Ela está dizendo assim que a superpopulação do São Paulo e Rio de Janeiro
talvez se deva ao fato de que a tecnologia também não chegou nesses lugares, né? Com relação ao saneamento básico, pode até ser, porque para entrar em uma favela tem que pedir autorização para bandido, para fazer obras e outros serviços. Chegou a esse nível. Agora, o que não falta aqui no Rio de Janeiro são as chamadas clínicas da família, todas próximas de favelas. E o que mais tem disponíveis são métodos contraceptivos como preservativos, planejamento para operação de introdução de DIUs, anticoncepcional, vasectomia e ligadura das trompas. Tudo isso para atender a população mais pobre. A questão é a falta de educação, que já teria que ser ensinada dentro de casa, por pais que muitas vezes não são exemplos de nada. Daí acho que o problema seria, pelo que eu estou entendendo o teu ponto, Gladys, acho que tu se refere mais ao o problema, pelo que tu tá vendo aqui, é a falta de uma estrutura familiar mais sólida, né? Tá. Onde é que eu tava aqui? A questão é a falta de educação, que já teria que ser ensinada dentro de casa, por pais que muitas vezes não são exemplos de nada. Exposição a uma realidade de extrema violência, incentivo a ser um marginal, falta de incentivo ao estudo e falta de interesse pelo mesmo. Só que isso já vemos em todo o Brasil, certo? Tá precisando viajar pelo Brasilzão afora, Homero, e conhecer outras realidades e como realmente são as coisas. Vale a pena até em termos culturais. Afinal de contas, um nacionalista precisa conhecer outros estados e a verdadeira realidade do seu país para tirar certas conclusões. Ok. Acho que parece que ela não concorda muito com a minha tese, né? Não sei se ela comentou alguma coisa lá no meu episódio de favelismo cultural, né? Rio de Janeiro continua lindo. Alô, alô, aquele abraço. Disse César Augusto, fazendo um comentário irônico aqui com relação a Gladys. Mas obrigado pelo comentário, Gladys. Daí tem mais um comentário aqui. A moça escreve bastante aqui. Depois a coringada, parte boa. Muito interessante o link que você fez com a relação à passagem do Apocalipse. A parte que se assemelha com o mantesianismo é Apocalipse 6:5, abertura do terceiro selo, que faz referência ao cavalo negro, e principalmente a parte que diz, : uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E ele tem uma balança em uma das mãos. Aliás, todo o povo do Apocalipse, todo o livro do Apocalipse é muito interessante e perturbador, no sentido bom para nos alertar a fazermos sempre uma autorreflexão e não deixarmos o azeite faltar. Parábola das 10 virgens, Mateus 25. Só nesse capítulo 6, falando sobre a abertura dos 6 selos, já daria um ótimo vídeo correlacionando com os nossos dias. O 8, então, nossa. Sobre o 7º selo, os 7 anjos e suas trombetas deveria ser leitura de cabeceira de todo cristão. Disse a Gladys, fazendo uma recomendação de leitura. 50 minutos. Acredito que a inflação é sim um incentivo ao malthusianismo, até virar uma estagflação. O que seria o pior cenário? Economia estagnada e inflação subindo, o que pode culminar em uma renda básica universal para um grande número de pessoas, já que os avanços tecnológicos, como robôs com IA, cada vez mais eficientes, são uma realidade. Poucas pessoas têm e terão acesso ao ensino médio técnico em automação e politécnico, por ser caríssimo. Formação em robótica e outras tecnologias, então. Pronto. Tá feita a peneira e a intenção é essa mesmo. Sim, de fato, acho que eu não sei, cara. Seguindo aqui. Queria falar sobre o desincentivo aos relacionamentos, mas já me alonguei demais. Vou dar um curtido aqui. Comentário. James Brasile disse: gostei, interessante. Pode falar sobre os incentivos dos relacionamentos. Aí ela deixou o James Brasile no vácuo aqui. Mas obrigado pelos comentários, Gladys. Eu vejo que você comenta lá nos vídeos, mas eu não tenho tempo pra responder tudo, né? Só você ver nesse episódio, né? Quanto tempo eu já tô respondendo comentário aqui, ó. 1h40 já. Acho que eu comecei, já devo estar 1 hora lendo aqui.
Mas obrigado pelo comentário. Boa noite, disse o Deco7210. Sobre a alta dos imóveis, tem a palestra do Murilo Rezende. Segundo ele, os terrenos foram inflados artificialmente partindo da especulação bancária. Basta ver que não existe alta de material de construção, correspondente à mega inflação dos imóveis. A alta está no valor do terreno e tem sua causa nos bancos. Deco, eu acho que não é só os bancos, né? Talvez tu esteja fazendo uma análise aí de só ver o problema no banco, né? Mas, por exemplo, quando o Estado... pega um exemplo do Minha Casa Minha Vida, né? Quando o Estado ele abre uma linha de crédito, né? Ele está dizendo assim para as pessoas de baixa renda, ó, tá aqui o dinheiro, compra o imóvel. No fim das contas, ele está gerando uma demanda por imóveis maior do que o normal, né? Porque agora vai ter mais gente querendo imóvel. E daí essa demanda aumenta o preço do imóvel, tá me entendendo? Então meio que, além dos bancos, de fato, tu tá correto, ter esse problema da valorização no negócio dos bancos, né? Tem também a parte que o problema do governo em si, que quer, com uma política populista, aumentar, dar mais casa para as pessoas, né? E... sei lá. Sei lá, meu bom. E sobre a questão do controle natal, disse ele, basta observar que no Ocidente em geral reina a política de fechar a torneira para o essencial. Pouca escola, pouco hospital e pouco presídio. Piorar a vida das pessoas para evitar que ela queira se reproduzir. Eu acho que isso é verdade, né? Porque aquilo que eu falei, eu não sei se eu falei nesse episódio, mas a ideia central é que talvez um ser humano ele se reproduza quando ele tem mais condições de se reproduzir. Então, se todo mundo tivesse uma casa, todo mundo tivesse emprego, todo mundo tivesse saúde, todo mundo tivesse um bom emprego, eu acho que as pessoas iam continuar se reproduzindo. Eu acho que o que faz as pessoas parar de se reproduzir, muitas vezes, é a situação de miséria delas, né? O que talvez não seja uma verdade 100% necessária, né? Porque às vezes as pessoas pobres também se reproduzem muito, né? Enfim, eu discuti isso no episódio, né? Rejecto Mundi disse, Nilman é lé. Acho que ele quis dizer lelé, né? Faltou um L aqui. O primitivista cristão. Temos que rejeitar a sociedade e voltar ao macaco, Homero. O problema foi o bronze. O problema foi o paleolítico, né? Que nem o cara falou. O problema foi a humanidade começou a dar errado no paleolítico. Homero terá vídeos sobre Mencius Moldbug e Nick Land, talvez, né? Eu queria entrevistar o Moldbug algum dia desse, o Curtis Yarvin, só que eu não consigo o contato dele, né? Mas talvez ano que vem, não sei, né? Se eu encontrar como conversar com ele, talvez sim. O Nick Land eu não vou conseguir conversar com ele, porque se eu não me engano ele morreu já, né? Homero, gosto muito dos seus vídeos, mas muitas vezes ao assistir ou após assistir os vídeos como hoje, eu acho que ele quer dizer, fica mal, fico meio pra baixo, hahaha, disse o Jonathan. Não sei se vou continuar acompanhando você e outros canais que assisto. Nada contra você, mas eu preciso ficar mais feliz. Tá, tudo bem, ninguém... Você não deve se forçar a enxergar, eu não sei, cara. Eu acho que talvez você esteja fazendo um bem a não... talvez você esteja fazendo um bem a si mesmo de não absorver um pedaço da minha mente, tá? O cara escreveu com vontade de mijar, já volto. James Brasilis. Homero bem podia fazer um mini curso sobre como deixar de ser alunoide do Mac. Eu, por exemplo, até hoje não sei usar os porquês e as vírgulas. Para eu fazer um mini curso sobre como deixar de ser um alunoide do Mac, eu teria que deixar de ser um alunoide do Mac. Eu ainda não deixei, eu ainda escrevo às vezes errado, cara. Mas tô melhorando, cara. Tô quase alfabetizado, viu? Difícil dizer, mas suponho que a culpa das pessoas não terem filhos é as ideologias e a tecnologia.
No meu caso específico é por falta de condições mesmo, mas no futuro espero no mínimo 3 filhos, se Deus me permitir. Ele segue aqui, Homero falando que o Newman tem TDAH para logo depois desviar o assunto para os Cavaleiros do Apocalipse. E o último comentário. Manuel Santos disse: da mesma forma que a tecnologia refutou o malthusianismo no século XIX, a tecnologia também irá refutar o malthusianismo nesse século ou no próximo. Esse aqui tem uma fé na Tecné, pelo que eu tô vendo. Acredito que até o final desse século já estaremos ensaiando a colonização de outros planetas e asteroides pelo sistema solar. Quando isso ocorrer, o problema com falta de espaço e recursos deve acabar. Mas acredito também que haverá outros problemas para solucionar. Nesse caso será a falta de pessoas. Mas mesmo que, Manuel, mesmo que você colonize outros planetas e tal, ainda assim o problema não termina, porque tu vai, digamos, tu coloniza Marte, por exemplo. Ainda assim, em Marte, vai chegar um momento em que as pessoas vão se reproduzir a mais, entendeu? Daí vai sobrar gente em Marte. Daí tu vai ter que ir para outro planeta, entendeu? E depois para outro, entendeu? O problema talvez nunca termine, né? O problema do malthusianismo, né? Mas enfim, tá aí os comentários. Eu queria dar uma lida, tá? Eu leio geralmente em off os comentários, né? Mas que nem eu te disse, é muito. Eu não tenho muito tempo, né? Esse aqui tem 64 comentários. Eu vou pegar esse aqui do Dark Souls só pra ter uma noção, ó. Eu não respondi nada aqui, ó. 71, tá? Isso aqui já daria mais uma hora, entendeu? Mais uma hora lendo aqui, ó. Né? Então, eu acabo. Esse vídeo vai furar a bolha, disse o cara. Tem muita fé nas coisas, né? Não furou a bolha nenhuma. Ah, tá, enfim. Tá aí o pessoal. De Ana 2 KKK, Homero. Eu queria o teu WhatsApp para mandar umas ideias boas. Aqui o ouvinte tentando me ludibriar, ó. Ele botou o nome de mulher e uma foto de mulher e falou: Homero, eu queria. Ai, Homero, eu queria o teu WhatsApp para te passar uma boas ideias. Meu amigo, eu não sou mangina, não, cara. Você acha que vai funcionar esse truque comigo? Não vai, eu sei que você é um cara. Tá? Então não tente, né? Mas enfim, o que eu tava falando? Então eu não consigo responder todos os comentários, tá? Mas eu agradeço todo mundo que comenta, eu sempre dou uma olhada, tá? Uh, 70, 80, a média aqui é uns 80 ou 100 comentários, tá? Lá no meu canal também é uns 100 comentários. O último vídeo que eu postei, deixa eu até te mostrar aqui, ó. YouTube Studio. O último vídeo que eu postei agora sobre o Nilma foi um vídeo que performou bem aqui, cara. Tem 223 comentários, cara. Sem condição de conseguir responder tudo, né? 340 curtidas, né? Então, tá aí o episódio hoje, né? Comentando um pouco aí, e ano que vem talvez eu vou dar uma modificada nas coisas, tá? Não sei quando eu volto. Mas eu pretendo voltar. Que nem eu disse, o meu problema é o seguinte, eu queria fazer ano que vem eu queria talvez dar um. Eu queria terminar um livro que eu tô escrevendo, mas é um negócio tão. Ah, cara, que. Então eu vou precisar de mais tempo. Eu não sei se eu vou conseguir postar tanta coisa quanto eu postei esse ano, tá? E se eu for chamado num concurso lá que eu passei, daí vai ficar mais difícil ainda. Bom, sei lá, cara, é a vida, né? C'est la vie. Então, obrigado quem acompanhou esse ano todo, quem gostou do episódio esse ano todo. Aí, meu muito obrigado por assistir todos os episódios, né? Espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa, a acrescentar um pouco de cultura aí, em algum. Talvez eu tenha te recomendado algum livro importante, alguma coisa pra você, tá? É, fique bem, um abraço a todos e até a próxima, tá? Tchau. Cansei, viu? Eu não sei como é que os caras fazem. Eu não sei como é que os caras fazem umas lives de não sei quantas horas, cara. 7, 8 horas seguidas, cara. Eu tô falando aqui 1 hora e pouco e o meu cérebro já tô quase dormindo aqui, cara. Já tô. Até a próxima, ouvinte.
Até mais, valeu, falou, tchau.